Obrigado, Priscila, pela ajuda em oração aí. Continuemos orando, então, pelo seminário, que Deus possa abençoar essa instituição. E lembremos também das nossas responsabilidades, né, com os nossos missionários. Temos, nossa igreja, sustentamos alguns missionários, pastor Rubens, pastor Claudinei, pastor Adriano, pastor o Bruno e mais o pastor Luiz Miguel, né? São 5 missionários aí que nós sustentamos na nossa igreja e mais 2 projetos missionários, que é o projeto da Igreja Batista Boas Novas, em Barituba, com o pastor Mário ali, e o Seminário Batista Regular do Sul. Que Deus possa continuar nos abençoando, nos sustentando, para que assim nós possamos ser fiéis e ajudando essas instituições a cada mês, como fazíamos no passado, mesmo com essa distância agora da Igreja de Deus, nós possamos estar fazendo a nossa parte, sustentando a obra do Senhor ainda com nossas vidas. Tá bom? Certo, gente? Muito bem. Espero que Deus esteja já trabalhando no seu coração durante esse tempo de culto aqui, e também que o Senhor possa continuar guiando a nossa vida neste culto que hoje prestamos ao nosso Deus. Ok, gente? Muito bem. Amados, nós vamos ouvir então o nosso tempo aqui devocional. Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias lá em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Espero que vocês estejam bem. Também gostaria de falar a vocês que possam também participar conosco, compartilhar aí pedidos de oração ou outros pedidos de oração que tenham e deixar ali sua contribuição para nós, tá bom? Uma coisa que nós estamos fazendo, antes de nós darmos continuidade aí, eu falar para os irmãos e amados aí que nós estamos gravando essas lives, né, esses cultos, e estamos colocando também na página da igreja no YouTube. E eu peço aos irmãos, todos os irmãos da igreja, pelo menos, e outros aí, amados aí, que se inscrevam lá no nosso canal do YouTube da igreja. A Priscila vai colocar ali nos comentários o nosso canal, o link do canal, para que assim a gente possa ter também a possibilidade de fazer mais coisas através também desse outro recurso que é o YouTube, tá bom? Mas a gente está tentando fazer o melhor aqui, nosso, para ajudar e alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Então, amados, Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, eu vou tirar meu óculos, não enxergo de perto aqui com óculos, né? E então vamos ler ali a palavra do Senhor em Ezequiel 11, 19 e 20. Ezequiel 11, 19 e 20 são os versículos que eu gostaria de ler com os amados irmãos e amigos nessa noite. A palavra de Deus diz: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Corações transformados. Nesse texto que nós acabamos de ler, nos versículos, na verdade, 2 versículos que nós acabamos de ler, Ezequiel 11, 19 e 20, nós vemos aqui um contexto, uma visão da condição iníqua dos líderes de Israel. O contexto de Ezequiel, capítulo 11, fala justamente sobre isso. Deus está aqui proferindo o juízo contra esses líderes, que são líderes iníquos, líderes que não estavam fazendo o que Deus realmente desejava. Mas aqui nós vemos, nesta visão, a condição, além da condição iníqua dos líderes de Israel, o abandono também da glória de Deus, do povo escolhido para ele, para fazê-lo conhecido. Além dos líderes, também o próprio povo tinha abandonado a glória de Deus e seguido os seus próprios corações, seguido os seus próprios desejos, e não fazendo aquilo que agradava o Senhor,
e desta forma não estavam o fazendo conhecido como era dever do povo de Israel. Deus escolheu um povo, esse povo de Israel, para que ele pudesse fazer o nome de Deus, o nome de Jeová, Yahvé, conhecido por todo mundo, através do seu comportamento, através das suas ações, como realmente esse povo deveria fazer. E aqui nesse texto de Ezequiel capítulo 11, infelizmente nós vemos que o povo de Israel, o povo de Deus, estava abandonando a glória dele. Não estava andando de conformidade com as santas escrituras, de conformidade com os seus estatutos e juízos. Por isso Deus aqui está clamando, chamando esse povo a um arrependimento, chamando esse povo a revivificar os seus corações. E aqui Deus fala de uma restauração. É exatamente isso que Deus fala aqui. Uma restauração tanto dos líderes como também deste povo. Ele quer transformar os corações do povo de Israel, como também quer transformar os nossos corações. E se você notar no versículo 19, ele diz ali, dar-lhes-ei um só coração. Ele quer esse coração novo para eles. E que coração é esse, né? Um coração movido por um espírito novo. Porém, dentro deles, olha o que ele diz ali. Porém, dentro deles, um espírito, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Uma transformação num coração que era um coração de pedra em um coração de carne. É isso que Deus ele está chamando o povo a esse arrependimento, clamando ao povo por isso e falando de restauração, de transformação. E essa transformação, ela é interessante, é uma transformação dos corações do povo de Deus. Uma transformação dos corações duros de pedra em corações de carne, novamente, para que possam sentir o toque divino, para que possam sentir a mão de Deus na sua vida e ter sensibilidade para com as coisas do Senhor novamente. E é interessante o que nós vemos aqui. Deus querendo transformar esses corações de pedra, corações duros, que não mais estavam ouvindo a voz de Deus, ouvindo os seus preceitos, guardando os seus juízos e executando esses juízos, em um coração mais sensível, um coração de carne, para que eles pudessem novamente sentir. Essa ilustração do coração transformado de pedra em carne também é usada em outra passagem de Ezequiel, lá em Ezequiel 36. Se você for comigo lá, em Ezequiel 36, no versículo 26 de Ezequiel 36, nós vemos novamente essa figura da transformação do coração de pedra num coração do coração de carne. Veja lá no verso 26 de Ezequiel 36. A palavra de Deus diz: dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Note que novamente Ezequiel, aqui inspirado por Deus, falando da restauração do povo de Israel, que Deus faria isso com o seu povo. Deus trabalharia nas suas vidas de forma que as suas vidas seriam transformadas, começando pelo seu coração. O coração, que era um coração de pedra, se transformaria num coração de carne para que novamente pudessem sentir. Irmãos, eu creio que nesses dias Deus tem deixado muitas pessoas mais sensíveis por causa da situação que nós estamos vivendo. E o que Deus deseja para nós, eu creio que realmente é justamente nisso, de corações transformados. Deus está usando essa situação que muitos de nós estamos vivenciando para transformar vidas, para transformar corações. E hoje à noite Ele quer transformar o seu coração também. Talvez o seu coração ainda é um coração de pedra, um coração que ainda não está sentindo verdadeiramente o toque do Espírito Santo de Deus. E eu creio que Deus Ele quer, né? Ele está procurando cada vez mais mover corações. Ele quer cada vez mais encontrar corações totalmente voltados para o Senhor. Como diz lá em 2 Crônicas 16, 9. Vai lá comigo rapidamente. 2 Crônicas 16, 9. Veja o que aqui nós temos nesse texto de 2 Crônicas 16, versículo 9. Olha o que Deus está procurando.
Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti. Mas note o que a parte inicial do versículo diz. Porque quanto ao Senhor, seus olhos, eles estão passando por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu ouvi já uma citação de alguém que disse, eu não sei exatamente quem disse, né? Deus ainda, o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer através de um coração totalmente voltado para Ele. Esta é a citação, né? O mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer através de um coração totalmente voltado para Ele. Porém, infelizmente, os nossos corações não estão voltados totalmente para o Senhor. E muitos corações estão iguais ao que é descrito lá em Jeremias 17. Vai comigo até lá para Jeremias 17 e você vai poder ver ali a descrição do texto bíblico, do texto divino sobre os corações do povo de Judá. O pecado acaba enganando, o pecado acaba destruindo, o pecado nos afasta de Deus e faz com que os nossos corações fiquem realmente em pedra, insensíveis. E o versículo 1 de Jeremias 17, falando sobre o pecado de Judá, do povo de Judá, das tribos de Judá, estavam aqui descritas desta forma. Jeremias 17, 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Note o que é utilizado dessa figura aqui, amados. Porque está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo. O diamante é considerado um dos materiais mais duros, mais rígidos que o mundo tem. Dizem que você não pode riscar o diamante, mas o diamante ele risca todo e qualquer outro objeto por causa da dureza, né, deste objeto. E aqui fala que Deus precisou usar isso para escrever no coração empedernido, no coração, né, duro por causa da presença do pecado. O mundo ainda está por vir. O que Deus pode fazer através de corações totalmente voltados para eles. Corações de carne, mas não corações de pedra. Infelizmente, nós temos muito hoje em dia corações de pedra. E Deus ele quer transformar os nossos corações. E eu creio que até a situação em que nós estamos vivenciando hoje, Deus tem usado essa situação para transformar corações, para quebrar corações de pedra e transformá-los novamente em corações de carne, para que possam sentir a mão do Senhor trabalhando nas suas vidas. Olha só, talvez a gente pode olhar assim, o que nós precisamos fazer. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 13 do seu livro, né? Joel, capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus diz o seguinte: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Note a parte inicial do versículo: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. O que nós precisamos, talvez, fazer é justamente isso. Com isso em mente, meus amados, note aqui as atitudes que Deus está esperando de nós. Olhando nesse texto aqui, nós podemos ver aqui que Deus, Ele quer que nós deixemos que os nossos corações sejam rasgados, sejam quebrados, para que assim nós possamos ter um coração novo. Não mais um coração de pedra, mas sim um coração de carne. E eu creio hoje à noite aqui, e eu gostaria de notar rapidamente com vocês, duas atitudes que Deus está esperando de nós, que Deus quer de nós, em relação à transformação do nosso coração. Nós, hoje, estamos passando por situações de bastante tribulação, nas quais, com certeza, Deus está agindo em todas as coisas.
E muitas pessoas estão cada vez mais voltando-se para o Senhor, estão buscando ao Senhor, estão tentando de todas as formas. Quando você tem visto nos noticiários as pessoas apelando a Deus, clamando a Deus nesses dias. Eu vi uma foto que me marcou bastante esses dias aí, foi a foto de uma pessoa ajoelhada em frente a uma catedral, clamando ao Senhor, e todo o restante, né, tudo fechado, todas as coisas fechadas, e aquela pessoa sozinha ali na frente, clamando ao Senhor. E a gente pode perceber que as pessoas estão procurando o Senhor nesses momentos. Mas nós precisamos deixar que o nosso coração seja transformado. E hoje à noite eu queria ver aqui com os amados e amigos, esta noite, duas atitudes que Deus está esperando de você para você quebrar o seu coração, que talvez está em pedras, e se transformar num coração novamente, num coração sensível, num coração de carne. Criado criado segundo Deus, para que assim possamos fazer a vontade plena do Senhor. Veja bem, a primeira atitude que nós podemos ver, volte lá comigo para Jeremias capítulo 17, Jeremias 17, versículos 1 e 2. Nós lemos lá o versículo 1, mas eu queria ler o versículo 2 com vocês, de Jeremias 17. Jeremias 17, o verso 1, fala que o pecado de Judá está gravado, está escrito com ponteiro de ferro e com diamante, pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. No versículo 2 diz, seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postíbulos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. E então ele continua o texto, até o verso 5, onde ele diz que assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Meu amado, eu creio que aqui nesse texto, a primeira atitude que Deus quer de você, para que o seu coração seja transformado, é que você tenha um coração sensível. Um coração sensível. Um coração que deixe de se basear nas suas próprias convicções, nos seus próprios desejos, naquilo que você acha, naquilo que você quer. O versículo 5 diz justamente isso, que maldito é o homem que confia no homem e que faz da carne mortal o seu braço. Que muitas vezes nós temos visto isso, as pessoas estão cada vez mais voltadas para aquilo que podem realizar através das suas próprias ações. Não confiam em Deus e não deixam que Deus realize as coisas por meio de nós. E mais uma vez eu voltei a falar sobre isso ontem à noite, falei hoje de manhã e novamente falo hoje. Eu creio que até nessa situação Deus está mostrando que o homem não é nada e que ele precisa do Senhor. E aqui nesse texto nós vemos claramente isso. Nós estamos tentando resolver as coisas pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias forças. E Deus diz, maldito é o homem que confia no homem, que tenta fazer destas coisas. Mas o texto ele vai dizer no versículo 7, olha só, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Minha esperança não está nas minhas próprias mãos. Minha esperança não está naquilo que eu posso realizar com o que a minha sabedoria, o meu entendimento pode fazer. A minha esperança está no Senhor, a minha confiança está no Senhor. E nós, amados, precisamos ter esse tipo de coração, um coração transformado. E um coração sensível que deixa Deus agir. Que faz com que Deus haja através de nós. Não com que nós possamos agir e depois ainda dizer, Deus, por favor, me dai sua bênção. Mas nós precisamos deixar Deus agir em nossas vidas. Deus mostra aqui através dessa ilustração, novamente, no versículo 1, a dureza do coração do seu povo, que de tanto ouvir e não praticar, a palavra do Senhor, os estatutos, ficou com o coração como se fosse pedra. Agora, se nós desejamos realmente ter corações transformados, se nós queremos o agir de Deus em nossas vidas, nós precisamos ouvir Deus falando conosco. Nós precisamos deixar Deus falar conosco. Eu preciso deixar o meu coração sensível para que Deus possa falar comigo. E o rei Josias, lá em 2 Crônicas 34, note lá comigo, eu acho bem interessante essa passagem. 2 Crônicas 34, versos 18 e 19,
2 Crônicas 34, 18 e 19, a palavra de Deus diz o seguinte: relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Então, durante a reforma do templo, foi encontrado um livro que estava esquecido. Esse livro era a palavra de Deus. Aí foi entregue e foi lido este livro perante o rei. E note a consequência da leitura do livro ao rei. Versículo 19. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Lembra que nós lemos em Joel, capítulo 2, versículo 13, que ele diz que nós devemos rasgar o nosso coração em nossas vestes. Mas aqui, essa demonstração de rasgar as vestes de Josias mostrava o seu profundo arrependimento. Quando ouviu a palavra de Deus, ele rasgou as suas vestes. Deus já transformou o coração de Josias através da leitura da palavra dele. E é isso que Deus quer de nós, amados. Não é só o rei Josias. Você vai encontrar, por exemplo, também na época de Esdras, quando Esdras abriu a palavra de Deus e leu ao povo, e aí esse povo acabou se debruçando diante do Senhor, rogando perdão pelos seus pecados e voltando-se para o Senhor. E grandes reavivamentos, grandes mudanças para o Senhor começam justamente quando homens e mulheres de corações sensíveis à palavra do Senhor aparecem. Homens como Josias, homens como Esdras, homens como eu e você. Nós precisamos deixar Deus transformar o nosso coração. Sermos sensíveis à palavra do Senhor. Quantos nós não temos ouvido diversas vezes? Eu sei que alguns estão ouvindo a nossa live aqui hoje. Talvez daqui a pouquinho vai ouvir outra live, onde tem mais pregação da palavra. Mais uma vez você vai ter a oportunidade de ouvir a palavra. Mas nós precisamos estar sensíveis a essa pregação. Deixar Deus agir em nosso coração, de forma que possamos agir também depois da pregação da palavra. Tiago 1:22 diz que nós devemos não ser somente ouvintes, mas também praticantes da palavra. Isso demonstra a sensibilidade. De nada adianta eu ouvir a palavra se ela não se torna em prática ou obra na nossa vida. É muito fácil nós falarmos que temos o coração sensível quando nós não obedecemos a palavra do Senhor. O próprio Jesus, ele é bem duro ao dizer que se nós amamos a Ele, nós devemos guardar os seus mandamentos. João 14, versículo 15 diz isso. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Por isso, meus amados, nós precisamos ter esse mesmo coração de Josias, né? De deixar Deus quebrantar o nosso coração. Deixar que ele se transforme novamente num coração sensível. Talvez a gente se pergunte, mas por que não acontece uma obra assim de um reavivamento em nossas vidas? Eu creio que falta a sensibilidade dos nossos corações, do nosso coração em primeiro lugar. Cada um de nós precisamos nos voltar para o Senhor. Deixar que Deus trabalhe de forma profunda em nosso ser, transformando áreas que são importantes na nossa vida. Nós precisamos sim deixar que Deus age. Deixar que Deus age em áreas talvez que estão sensíveis na nossa vida, que precisam ser transformadas para que assim nós possamos realmente ver o Senhor agindo de cada vez mais nas nossas vidas. Eu não vejo nada errado em nós chorarmos o nosso pecado. Eu vejo, na verdade, que é bíblico. Nós precisamos, sim, muitas vezes, demonstrarmos o nosso arrependimento através do choro. O chorar, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele pode acontecer, sim, quando isso trabalha em nosso coração de forma assintosa, para que assim nós possamos modificar a nossa vida. Olha lá o que diz Tiago capítulo 4. O próprio Tiago diz que fala que nós devemos chorar, sim. Tiago 4, veja lá comigo. Tiago capítulo 4, você vai ver isso. Tiago 4, veja ali no versículo 9, ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Não tem nada de errado em nós atendemos a apelos, por exemplo, em nossas igrejas. Não tem nada de errado em nós chorarmos o nosso pecado. E se Deus está fazendo isso com você hoje à noite,
está trabalhando no seu coração de tal forma que tem feito você sentir o toque do Espírito Santo dele. Pode chorar sim, clame a Deus pelo perdão, porque o próprio versículo de Tiago diz que quando nós nos humilhamos perante o Senhor, Ele vai nos exaltar. Deus quer corações humilhados na presença dele. Deus quer corações compungidos, Deus quer corações quebrantados, não corações de pedra. Deus deseja, sim, que nós deixemos o nosso coração sensível. Por isso, hoje à noite eu quero convidar você a deixar o seu coração sensível novamente para o Senhor. Não deixar que o pecado faça com que ele fique cada vez mais empedernido, cada vez mais endurecido pelo engano. Não pense que não existe nada na sua vida que precisa ser transformado, porque nós todos precisamos. Cada vez mais nós precisamos ouvir a voz de Deus e deixar com que Deus transforme o nosso coração. Talvez muitas coisas estão acontecendo nesses dias e nós, como crentes mesmo, estamos nos acomodando com a situação em que estamos vivenciando nos dias atuais. Hoje de manhã eu estava conversando com o Lucas e Priscila sobre isso. Às vezes isso incomoda, para que a gente pense, puxa vida, será que as pessoas não estão ficando mais acomodadas? Porque é muito fácil a gente ouvir a palavra de Deus no conforto do nosso lar, mas de nós procurarmos realmente nos envolvermos cada vez mais na obra do Senhor, há um pouco mais de dificuldade. Deus quer corações sensíveis. Não deixe que a comodidade, não deixe que nada possa impedir você de ter um coração sensível na presença dele. O pecado não confessado certamente vai gerar insensibilidade. Muitas vezes inconstância, negligência em várias áreas de nossa vida. Isso pode gerar também. Por isso eu quero clamar a você. Rogue ao Senhor. Fale com o Senhor nessa noite e peça a Deus que Ele te dê um coração sensível. Peça talvez da mesma forma como vemos lá em Ezequiel. Por favor, Deus, transforme o meu coração de pedra num coração de carne, para que eu possa novamente sentir. Que Ele venha, e Deus vem, e Ele vem e vai transformar o nosso coração num coração sensível para novamente ouvir. A primeira atitude, o que eu creio então que nós precisamos hoje falar com Deus é deixarmos o nosso coração sensível. Que tenhamos um coração sensível. Além disso, tem uma segunda atitude que eu creio que nós precisamos voltar ali para Jeremias, no contexto lá de Jeremias capítulo 17. Eu vejo uma ilustração muito interessante nesse texto de Jeremias 17, que primeiramente fala que o coração está duro e Deus precisou usar até diamante para rasgar, para anunciar esse pecado no coração do povo. Mas no capítulo 18, logo em seguida, ele vai falar do oleiro. E aqui eu vejo uma segunda atitude que nós precisamos ter para ter os nossos corações transformados. Em primeiro lugar, ter o nosso coração sensível. E em segundo lugar, Deus também quer um coração que permita que Ele nos molde. Que permita que Ele nos molde. Nos versículos 1 a 5, nós temos aqui a ilustração do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Com o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. E assim o texto vai à frente, falando ali sobre essa questão do oleiro. A ilustração do oleiro, amados, é exatamente aqui. Essa ilustração é aquela que nós precisamos utilizar aqui para lembrar do coração transformado. Se temos um coração sensível, certamente Deus vai trabalhar em nossos corações e nós vamos assim permitir que Ele molde a nossa vida segundo o seu querer. E aqui nós temos o exemplo do oleiro. O oleiro está lá, como o vaso que o oleiro fazia de barro, lhe estragou na mão. Às vezes acontece isso com nossa vida. Nossa vida está em migalhas, ficou quebrada por causa ali das ações do oleiro, as ações de Deus. O oleiro, ele é Deus que está aqui agindo, está trabalhando nas nossas vidas. E o vaso são os nossos, cada um de nós. A gente pode fazer essa aplicação aqui. E Deus está agindo e de repente
as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, e aí as situações, o que pode acontecer, nós vemos o vaso se quebrando, o vaso se estragando na mão do oleiro. Aí o que o oleiro fez pacientemente, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Tá vendo? Isso também aconteceu aqui, gente. E acontece conosco hoje. Nós precisamos deixar Deus moldar as nossas vidas segundo o seu querer. Precisamos deixar Ele moldar o nosso ser segundo o seu querer. E nós vemos aqui o exemplo do oleiro, que às vezes ele não conseguia moldar. E eu estava estudando um pouquinho, falando da casa do oleiro, e às vezes o que acontecia para que o oleiro não conseguia moldar de fato aquele vaso? Às vezes é defeito no maquinário. O maquinário não permitia que ele conseguisse fazer. Então, às vezes, as circunstâncias externas afetavam, né? E isso fazia com que ele não conseguia, de certa forma, moldar aquele vaso segundo a sua vontade. E isso acontece conosco hoje também, né? As circunstâncias externas acabam nos afetando de tal forma que nós não somos moldados do jeito que Deus quer. Depois também aqui o defeito poderia ser também, além do maquinário, também defeito no barro, ou seja, dentro do nosso próprio coração. E a Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto, se você voltar no versículo 9 de Jeremias 17. No nosso coração não há bondade nenhuma. E a gente sabe que o barro ele não é fácil de ser moldado. Nós não somos fáceis de ser moldados. Então também pode haver esse defeito dentro do nosso próprio barro, ou seja, dentro do nosso próprio coração, né? E também falta de cuidado do oleiro. Isso nós não podemos dizer de maneira nenhuma de Deus. Ele é o oleiro e ele vai fazer com cuidado, refazer com cuidado, se for necessário, a nossa vida segundo o seu querer. E por isso nós precisamos permitir que Deus molde o nosso coração. O Senhor domina o material, aperfeiçoando da melhor forma possível, segundo o propósito que Ele quer para as nossas vidas. Gente, Deus sabe quais são as áreas que necessitam de aperfeiçoamento e cuidado especial, e eu faço esse clamor a vocês. Permita que Deus aperfeiçoe, que Deus molde a sua vida nesses dias. É muito triste a gente ouvir, né, de que pessoas, infelizmente, estão tendo problemas muito sérios nesses dias de confinamento devido ao relacionamento familiar. Pais com filhos, né, filhos com pais e esposo com esposa, as dificuldades vêm. Mas Deus tem usado até essa situação para que nós possamos ser moldados segundo a imagem que Ele quer de nós, segundo aquilo que Ele quer de nós. Então nós precisamos permitir que Deus molde nossas vidas. Não segundo aquilo que nós queremos, mas segundo o querer do oleiro. E às vezes nós estamos enfrentando dificuldades dentro dos nossos lares, com os nossos filhos. Esse negócio de ensinar o filho em casa está difícil, e a gente começa a reclamar, começa a ficar atribulado, ficar nervoso, porque realmente não é fácil, né? Mas ainda assim Deus está querendo usar essa situação para nós valorizarmos cada vez mais, né, profissionais como os professores, e também a própria educação dos nossos filhos. Porque a responsabilidade primária é nossa, como pais, em primeiro lugar, a educação dos nossos filhos. É só um complemento que a escola vai fazer. E esse complemento na área educacional. Então Deus pode usar até situações como essa. Relacionamento marido e esposa, né? Também muitas coisas acontecem. E nós podemos aproveitar esses momentos para vivenciar cada vez dias melhores, dias mais alegres, dias melhores. Não para que nós possamos cada um fazer a sua vontade, então, infelizmente, os relacionamentos vão ser difíceis de ser estruturados segundo a vontade do Senhor. Então, permita que Deus molde o seu coração durante esses momentos. Permita e deixe Deus falar contigo sobre essas situações nesses dias também. Deixe Deus falar ao seu coração. Sabe por quê, gente? O resultado do molde, Deus ele quer fazer a sua vontade. Ele quer moldar e quer fazer um vaso bonito na nossa vida. Mas o resultado
muitas vezes depende da nossa atitude. Porque olha só o texto lá de Romanos capítulo 9. Veja lá comigo, Romanos capítulo 9 ali. Eu peço que você olhe comigo lá em Romanos 9, versículo 21. Tá? Romanos 9, 21. Veja lá comigo lá. Romanos 9, 21, olha o que Deus diz aqui para nós. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Tá vendo? Então, o próprio oleiro ele vai fazer aqui segundo a vontade dele, mas o resultado vai ser segundo a nossa atitude. E ele vai continuar dizendo ali no versículo 22, olha só, que diremos, pois? Não, versículo 21, perdão. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Na verdade, não era o versículo 21, era o versículo 20. É isso mesmo. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou seja, eu tenho o direito de falar para Deus, olha Deus, eu quero ser assim. Eu quero ser assim, assim, assado. Eu quero que o Senhor mude meu marido dessa forma, mude a minha esposa dessa forma, mude meu filho para que ele seja mais inteligente e consiga pegar tudo que os professores mandarem para ele. Né? Passa tudo isso aí. Nós queremos isso. Não, Deus ele faz segundo o seu querer, não segundo aquilo que nós queremos. E aqui nós vemos aqui que o resultado vai ser segundo aquilo que vai ser a nossa reação à atitude do oleiro. Se eu não quero ser moldado por Deus, dificilmente eu vou ser moldado. E assim eu vou ser um vaso de desonra, ao invés de ser um vaso de honra. Por isso, amados, nós precisamos permitir que Deus molde o nosso coração. Deixar que Ele realmente, primeiramente, seja sensível. E em segundo lugar, Deus quer que nós permitamos que Ele molde o nosso coração. Deixe Deus transformar o seu coração hoje à noite, meu amado. Durante esses dias que você tem passado, lembre-se que é propósito de Deus passar por todas essas situações. Uma das coisas que nós temos visto é a instabilidade econômica que toda essa situação pode gerar. As pessoas estão temerosas, todos nós estamos com medo de tudo isso que pode acontecer. Mas também é mais uma situação que Deus pode estar usando para moldar o nosso coração de forma mais para honra do que para desonra. Então eu preciso permitir que Deus molde o meu coração segundo o seu querer. Deus talvez está usando diversas outras situações na sua vida, nesses dias, para mostrar o quanto nós somos carentes, o quanto nós precisamos do Senhor na nossa vida. Por isso eu digo a você, seja sensível à voz de Deus. Deixe Deus falar contigo e que o seu coração se transforme novamente num coração de carne, a sentir e ouvir Deus falando contigo e assim transformar a sua vida e o seu coração num coração de honra, num coração que vai ser moldado à imagem do Filho de Deus, que é Cristo Jesus. O mundo ainda está por vir, o que Deus pode fazer por meio de um coração ou por meio de um homem totalmente voltado para Ele. Um homem de Deus, no passado, ouviu essa frase. Esse homem foi Moody, Dwight Moody, grande evangelista Moody. E ele falou o seguinte, pela graça de Deus, eu serei esse homem. E quem conhece um pouco da história de Moody, sabe que esse homem permitiu que Deus utilizasse a sua vida para a sua honra, levando milhares de pessoas ao conhecimento do Salvador Jesus Cristo. E nós podemos ser pessoas como Moody. Podemos ser pessoas que temos o coração totalmente voltado para eles. Por isso, deixe seu coração sensível. Em todos os momentos, durante essa semana, eu quero que você pense nisso. Deus está querendo usar essa situação para mostrar algo para a minha vida. E permita que Ele molde a sua vida segundo o seu querer. Vamos orar e nas bênçãos de Deus nas nossas vidas. Deus eterno, abençoa o nosso momento em que nós podemos ouvir mais uma vez a Tua palavra e nós oramos ao Senhor que, por favor, aplique a Tua palavra aos nossos corações. Perdoa, Deus, toda a nossa arrogância,
todo o nosso pecado de querer fazer as coisas segundo o nosso querer, segundo a nossa capacidade, e não dependemos do Senhor em nossas vidas. Nos perdoa, Pai, e toda e qualquer orgulho que haja dentro do nosso ser. Nós queremos ser humildes servos do Senhor e deixar que o Senhor realmente transforme o nosso coração num coração sensível, que quer ouvir o Senhor falando aos nossos corações e que quer, ó Deus, obedecê-lo em tudo em nossas vidas. Também, ó Deus, aqueles que estão nos ouvindo, que ainda não te conhecem, nós rogamos ao Senhor que o seu coração seja transformado também pelo poder do teu Santo Espírito. Que hoje seja a noite em que essas pessoas possam reconhecer a necessidade que tem o Salvador, que é Cristo o Senhor, para que assim possam ter as suas vidas transformadas de acordo com o que o Senhor também quer. Abençoa, Pai, a Tua palavra nos nossos corações e nos ajuda, Pai, a vivermos a Tua palavra em nossas vidas. Rogamos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.